Meus achismos, a minha ignorância me explicou que esse ano, em janeiro, foi sancionada, ou seja, foi aprovada uma lei, né, nesse novo governo, que até eu fui estudar, parece que a galera fala, porque foi o Lula, porque foi o Bolsonaro, mas é uma lei que parece que é o parlamento em geral, né, tá por trás disso, tanto que o Eduardo Bolsonaro tem endosso, né, o Lula aprova, então aquela coisa toda, que é a tal dessa lei anti-piada que falaram, né, que é uma lei antirracista, né, que é o termo mais correto, eu tô tentando ser extremamente litúrgico aqui, e depois que essa lei aconteceu, muita gente ficou assim, cara, o que vai acontecer no mundo agora da comédia? O que é piada, o que é liberdade de expressão, o que não é? Passa um tempo, a gente teve o caso do menino Léo Lins, né? Vou citá-lo assim, que ele fez piada no show dele, o Ministério Público foi lá, censurou, denunciou. O que a gente precisa aprender sobre esse assunto? A liberdade de expressão, pessoal, é um valor da Constituição brasileira, está lá garantido como direito fundamental. Por quê? Porque a liberdade de expressão é a única arma efetiva que o cidadão tem contra o Estado. Então, de fato, a liberdade de expressão faz com que nós possamos mudar as coisas. Então, os governos em geral, todos eles, de todo mundo, tendem a querer proibir as pessoas de falarem aquelas coisas que são incômodas. Para isso que as constituições garantem o direito das pessoas de falarem. Ponto. Ao lado da liberdade de expressão, tem uma liberdade muito importante para vocês, comediantes, que é a liberdade cultural, liberdade artística. A arte também, isso pode parecer estranho hoje, que nós temos artistas favoráveis a governos, no Brasil, nos Estados Unidos, então, artistas a favor. E é uma pena, porque quando o Estado começa a financiar, direto ou indiretamente, os artistas, o Estado vira o grande mecenas e os artistas têm medo de perder quem paga a conta. E de perder a influência, muitas vezes. Claro, exato. Né? Então, mas os artistas sempre foram inimigos do poder. Né? O escárnio sempre foi uma coisa típica do artista e sempre colocou o poderoso como alvo. Ponto. Então, a liberdade... Então, nós temos algumas questões aqui. Liberdade de expressão é uma coisa. Liberdade artística e cultural é outra que está ligada à liberdade de expressão, mas é uma liberdade própria que vocês têm. É uma garantia fundamental do artista. Perfeito? Liberdade de expressão todos nós temos aqui. O artista tem uma específica para ele, que é a liberdade de manifestar o pensamento, manifestar a sua arte. Perfeito? O que acontece? Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo o seguinte: não existem direitos absolutos. Eu digo o quê? A liberdade de expressão é um direito absoluto. Aí quem está olhando vai falar, isso é um absurdo. Espera um pouquinho que eu vou explicar. Porque ou existe liberdade de expressão, ou existe prática de ato ilícito, prática de crime. Então, deixa eu explicar. Ou crime, ou dano, ou civil, etc. A lei determina coisas que não podem ser ditas. Condutas que não podem ser manifestadas. Vou dar um exemplo simples. Eu sou livre para manifestar minha opinião. Eu não sou livre para cometer crime de injúria, calúnia, difamação, racismo e apologia ao crime, por exemplo. Inclusive, quando teve o caso do Vinícius Júnior, muita gente chegou para mim e outros colegas meus e falou assim, você não estava lá criticando a decisão lá do Léo Lins? Então você é a favor disso daqui, porque as pessoas acham que chamar o cara de macaco é humor, tipo assim... com todo respeito, a pessoa que diz isso, ou ela é radicalmente estúpida... Eu também acho. Ou ela tá de má fé. Vocês estão concordando muito, eu vou ser o contra. Você entendeu isso? Sim. Vou ser o contra. Usar o caso do Vini e do Léo Lins também como exemplo. Tá lá, né? A difamação, o parará tá na lei. A gente sabe, hoje, né, nós, mas sabe que o cara entra no palco, ele não tá emitindo opinião, ele tá falando um texto e tal, como se fosse uma novela, correto? Mas não teria que ter nessa lei alguma coisa que dissesse, em ambientes culturais, isso é permitido pela liberdade de expressão e tal e tal. Por que eu digo isso? Eu sou completamente a favor, Maurício sabe, de qualquer tipo de piada. Mas eu também não consumo Léo Lins. Não dou risada daquilo. Acho, beleza, faz lá, tranquilo e tal. Só que, e eu sei que ele faz isso há muito tempo. E ele não tem essa proteção de subir no palco e ele, vou falar o que eu quiser. Ele fala porque ele é corajoso, tanto é que ele tá sofrendo com isso.
não deveria ter na lei uma parte? Tem. Tem? Chama Constituição Federal. E como é que funciona isso? Olha lá, Porque é tão liberdade artística. Eu vou te perguntar uma coisa. Se você estiver na rua transando com a tua mulher, ou com alguma mulher, Puta, você não responde por um crime? Sim. Mas no tudo. swing, Agora, e se você for... E se tiver um teatro com sexo explícito? Aquilo é crime? entendeu? Ou aquilo é uma manifestação artística? Essa é a mesma visão. Então, desculpe, o Léo Lins... Não, sim, mas isso tá na lei? Tá na Constituição Federal. Não tá escrito assim, na Constituição Federal. Transe com a mulher. O artista tem o direito de falar o que quiser porque isso não é crime. Porque isso é óbvio, né? Tá na Constituição. Mas tá o quê? Jura, curiosidade. Tá escrito, é livre a manifestação artística, papapá, independente de censura prévia. Tá? O que eu posso ter limite de idade. Nós vamos falar disso legal. já. Nós vamos falar disso já. Então, existe essa liberdade. Agora, qual que é o ponto? Essa lei, ela é bem intencionada. Essa lei não é do Lula, tá? E depois, quem quiser me chamar de esquerdista aí, você vai ouvir. pode procurar aí na... Tem gente burra pra tudo. Não, você falou que você é católico, não pode ser esquerdista. Ah, mas tem também. Você é muito confuso. Você é católico, branco, e aí agora esquerdista. Você é a favor do... O Lula não tem nada a ver com essa lei. O Lula sancionou a lei. Teve gente da base do Bolsonaro, como você disse, que fez a lei. Não, e eu falei isso, eu mostro isso, e a galera fica, não acredita, né? é o Lula! Tá bom, Você não dá pra, tempo, não dá pra debater. Agora tem um detalhe, né? A lei é boa em vários aspectos. A lei é boa. Tá lá, se eu for no seu show, fala um comediante preto aí que eu não tô lembrando. O João Pimenta. João Pimenta. Tem vários, Jordan Matheus, o Avoc. O Alok. Avoc. Eu não sei. Avoc é o nosso redator. Pessoal, desculpa. Alexandre Miranda. Miranda. Tá, vamos pensar Alexandre Miranda. Eu vou no show dele, né? Aí ele tá lá no show e tal. Eu falo assim, ô, seu preto, Você sai fala daí, no show dele. Você plateia. Pô, eu cometo um crime mais grave. E é justo que seja assim. A repórter da Globo tá lá apresentando, tinha que ser essa macaca, como aconteceu. É justo que o crime seja mais grave. Acabou. Então a lei é boa em várias medidas. Então não vamos jogar a lei fora, não. Sim. Essa lei comete, na minha opinião, três excessos radicais. Primeiro, vou por ordem lógica, tá? Primeiro, ela criminaliza o humor. Quando eu falo criminaliza o humor, qual que é o ponto? Para que haja crime, isso é teoria geral, fundamental, eu tenho que ter intenção de cometer um crime. Chama dolo essa intenção. Sim. Intenção de cometer um crime. Ou uma culpa grave, uma imprudência, uma negligência. Tipo beber no trânsito, né? Beber no trânsito. Tudo bem? Essa lei criminaliza um ato que, por definição, não tem intenção nenhuma. No limite, meus caros, essa lei pode impedir uma novela que represente os escravos sendo escravizados. Então, No limite, isso pode acontecer. Sim. No limite, isso pode acontecer. Você não pode mais representar a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler Mas as pessoas tinha discursos... As pessoas não veem assim, né? Não vem. Claro que elas não veem. Elas estão olhando pro Léo Lins. Não, mas eu tenho a visão sobre isso. Eu tenho a minha teoria. O meu achismo é sobre prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O meu achismo leva a crer que quando você tá com a comédia ela causa a risada. E a risada, aí sou eu como um cara que trabalha desse lado. A risada não é uma só. A pessoa não ri só de escárnio. A pessoa ri, às vezes, de alívio. A pessoa ri de compreensão, de surpresa. Dá pra você catalogar inúmeras formas de rir. E quando você tá pegando um tema como a escravidão e alguém tá rindo, você nunca coloca, talvez, que o cara tá rindo por jogo de palavras, por identificação. Sempre é pelo escárnio. E o escárnio, muitas vezes, a pessoa acha que é... um assunto delicado como esse, você tendo prazer sobre esse assunto. Porque as pessoas elas não conseguem catalogar os tipos de risada que existem por trás disso. Quando é drama, as pessoas pensam assim, é profundo, é triste, ele tá chorando, ele se... Como é que eu posso dizer? É quase como você criminalizar o cara que também não chora quando vê uma cena de assassinato. Ele não chorou, então tem que ser criminalizado. Isso. Porque ele não sentiu a dor da cena. Então é muito subjetivo. Porque tem gente que ri... Você vai no show do Léo Lins, inclusive... Eu preciso falar disso, é o show que mais tem pessoas com deficiência. Porque o cara vai lá pra se sentir incluso. E ao mesmo tempo, tem gente que odeia porque ele pega num tom que ele não gosta. Sim. Se isso é certo ou errado, não é minha questão. A questão é, o show dele vai muita gente pra rir de alívio. Claro. E aí você tá tirando a chance desse cara rir de alívio porque aquele outro tá ferido.
Mas aí eu vou te fazer a pergunta que vale todo o dinheiro que a gente tem aqui. O que não pode, então, num palco? Seguinte, eu vou responder como advogado e como teórico, tudo bem? Tá. Quando essa lei foi editada, eu mandei áudio, você deve ter esse áudio. Eu tenho. Mandei áudio para todos os comediantes que eu conheço. Todos. Falei, não façam... Eu tenho um áudio pro Léo Lins. Falei, mas ele já tinha feito, tá? Não é que ele fez depois. Já tinha feito o show. A gravação do Léo Lins foi em novembro. Pra não depois falar, ele foi avisado. Não. Ele já tinha gravado. A lei veio depois, sancionou depois. Ele já tinha o show dele pronto. Eu mandei mensagem pra uma turma toda. E eu não sou advogado do Léo Lins, tá? Pra deixar isso claro. Tanto que você tá aqui, senão você não estaria aqui. Estaria trabalhando pra caralho. Exato. Eu mandei áudio dizendo, pessoal, o seguinte. Foi aprovada uma lei, assim. Está proibido fazer piada sobre esses temas. Quais temas? Raça, orientação... Não pode mais falar orientação, né, sexual. Mas orientação sexual... Deficiência. Não faça, mas é crime agora. Ah, mas é injusto. Eu falei, tudo bem, é injusto. Você chora daí, eu choro daqui. Mas se você fizer piada, você vai ser processado e pode ser preso. Pessoal, a pena pode chegar a 7 anos de cadeia. Louco! Tudo bem? Não é brincadeira isso. Então, se eu fosse dar um conselho para os comediantes como advogado, dizer, não façam. Não façam. Acabou. É simples assim. Mas qualquer... Cara, mas olha que doideira. Piadas envolvendo cor, sexo, etnia, raça e coisa de transgênero. Religião também? Religião não. Religião ainda pode, mais ou menos.